Amigos do Veículos de Velocidade, nós estamos iniciando mais um test drive de carro versão 2023. Esse aqui é o sedã de câmbio automático mais barato do mercado nacional. Um dos sucessos desta marca. Você vai conhecer esse carro numa análise aprofundada, como de hábito, aqui no nosso canal, feita pelo Guilherme Roquette. Esse aqui é o Cronos da Fiat. Esse vermelhão Ferrari muito bonito. Vamos ver como será esse carro e se ele realmente tem uma relação custo-benefício que lhe agrada. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça o seu comentário e não esqueça de acionar o sininho para sempre ser avisado quando nós postarmos um vídeo novo. E também nos faça um favor, nos recomende para os seus familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Agora, a bola é com o Guilherme Roquette. Novas rodas, nova grade. Bom, e param por aí as mudanças do Fiat Cronos ano modelo 2023. Bom, a gente tem um câmbio automático e também tem algumas versões novas. O novo motor 1.0 que chegou para esse carro aqui também. Tudo isso mexeu na gama de versões e assim a gente tem a linha 2023 do Fiat Cronos. Um sedã que, por melhor que ele seja, porque ele é de fato um carro muito bom, não conseguiu repetir o sucesso do Fiat Siena, o sedã que o antecedeu. E tudo isso, todos esses detalhes, a gente fala no vídeo de hoje. A linha 2023 do Cronos tem 5 versões: 1.0, 1.0 Drive, 1.3 Drive, Drive CVT e essa aqui que é a Precision. No meio delas ainda está o pacote S-Design, que na prática é tratado como uma outra versão pelo mercado. Os preços variam de R$ 82.000 a R$ 102.000, que é o preço dessa versão aqui em novembro de 2022. Tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo, mas a gente vai se fixar nessa aqui que é a versão Precision, a topo de linha. A versão topo Precision, ela sempre vem equipada com motor 1.3 Firefly e também com o câmbio automático do tipo CVT. Vale lembrar, e a gente já experimentou aqui no canal, o Fiat Cronos já teve uma versão Precision tempos atrás, equipada com motor 1.8 e-torque e o câmbio automático de 6 marchas, aquela mesma caixa que está lá no Jeep Renegade, na Fiat Toro, enfim. Essa versão ela foi descontinuada junto com o motor 1.8. Mas agora o câmbio CVT chegou aqui para esse modelo, nessa versão mais completa, inclusive que foi, digamos assim, ressuscitada pela própria Fiat. E ela ficou a mais interessante quando a gente fala da versão com câmbio automático. Por quê? Bom, a gente vai mostrar nesse vídeo. A gente começa pela frente olhando primeiro para o farol, porque essa parte aqui de cima é um elemento em LED, mas isso aqui é a guia de lanterna, ou seja, é a sinaleira, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Não é aqui um DRL, não tem DRL aqui no Fiat Cronos. Faróis com luz incandescente, biparábola, e aqui na versão Precision o farol de neblina é de série, mas ele também é incandescente. Outro diferencial dessa versão está nesse friso cromado aqui, que lá no pacote S-Design ele é escurecido, mas aqui é cromado. Também é cromado esse elemento aqui na grade dianteira e a colmeia interna dela é também nova. Isso é o destaque da linha 2023. Quando a gente olha para esse carro vermelho com cromado, ele até não combina muito essa cor nesse tipo de tom. Mas quando a gente olha para ele num tom preto, num tom cinza ou num tom branco, aí sim esse destaque fica bem mais interessante. Aqui na lateral, o Fiat Cronos teve poucas mudanças e olha, vai ser bem difícil você identificar o que é o 2023 para os Cronos de antes. Até na versão Precision, que tem essa roda de liga leve aqui, aro 16 polegadas, que tem essa parte interna escurecida e a parte de fora em tom mais claro, aí a gente até consegue ter uma ideia melhor de que se trata de um Cronos mais novo. Aqui as maçanetas elas são cromadas nessa versão Precision, tal como já foram tempos atrás no Precision anterior 1.8 e-torque. Aquele friso cromado que tinha antes deu lugar agora a esse outro friso na cor do carro, com o emblema Cronos, né, o nome do carro, nessa parte aqui, nessa porção inferior. Mas esse é um acessório de concessionária, porque de fábrica o Cronos mantém o friso cromado na versão Precision. Fora isso, nas outras versões, na Drive e na 1.0, a gente tem rodas aro 14 ou 15, podem ser de liga leve, ou a maioria são
rodas de ferro com calotas e todas elas foram redesenhadas. Aqui no espelho retrovisor a gente tem repetidor de seta e nessa versão você vai ver depois que esse espelho ele rebate de forma automática. Aqui na parte de trás também praticamente nada muda. O emblema Precision AT já existia antes, a gente já tinha visto isso no outro Cronos. Não tem outro elemento diferente aqui, não tem elemento cromado. A gente tem aqui apenas os sensores de estacionamento e a câmera de ré fica posicionada aqui nesta posição, perdão. Os emblemas Fiat e Cronos, eles são cromados aqui, porque só no S-Design ele é escurecido. E aqui, ó, a sinaleira desse carro, ela tem um tom que é incandescente aqui, mas quando a gente percebe agora com a luz acesa, esse elemento noturno aqui é em LED. Então a gente tem de série em todas as versões as lanternas em LED para luz de posição no Fiat Cronos. Já que a gente está falando aqui de trás, olha só, a abertura do porta-malas por esse lado aqui é elétrica e basta dar um toque no botão e soltar que ele já abre completamente. E a gente tem aqui um espaço de 525 litros de capacidade. Olha, é um verdadeiro latifúndio o que a gente tem aqui. Esse Cronos está equipado com esse borrachão, que serve justamente para que a gente possa transportar alguma coisa, né, molhada, e aí ó, não acontecer aquilo lá que nem já aconteceu aqui, em que esse carro aqui sujou. A gente tem um espaço aqui ó, totalmente acarpetado, tem ganchos aqui embaixo para fixação da carga, e olha, a gente tem uma pequena, discreta iluminação aqui, a parte de cima não é forrada, é um porta-malas que, digamos assim, está na média da categoria. A gente praticamente não vê, por exemplo, ganchinho para pendurar sacola de supermercado, a gente não tem tanta amenidade. Agora, o espaço é, sim, bastante generoso. Na parte interna aqui do Fiat Cronos, a gente percebe o seguinte, ó, primeiro, revestimento aqui, ó, o mesmo couro ecológico dos bancos está replicado aqui nas portas e ele é suave ao toque. Botões dos vidros elétricos e aqui o puxador. E aqui a gente vai perceber o seguinte, ó, quanto tem uma rebarbinha e a gente já viu isso no Fiat Argo e em outros modelos. Compensação aqui tem uma mescla de materiais plásticos. O mesmo material plástico que a gente percebe aqui, a gente vê aqui nessa porção superior do painel. O detalhe aqui nessa versão Precision, a gente tem as saídas aqui do ar-condicionado, tanto nas extremidades quanto nessas aqui do centro, com esses cromados aqui. O volante, ele é forrado em couro. Vocês estão vendo que esse carro aqui tem realmente os bancos em couro, nesse couro sintético. A gente tem duas opções de cores aqui. Primeiro esse preto, normal, custa R$ 1.900, quase R$ 2.000. E a outra opção é o couro marrom, que dá um ar mais sofisticado, mais chique até para esse carro, e aí também custa o mesmo preço. Então o cliente pode optar qual o tom do banco que quer escolher. E os bancos desse carro, olha só, eles têm a regulagem aqui de altura para o banco do motorista. Essa regulagem ela vem de série, inclusive desde a versão básica. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E a versão Precision tem a regulagem de altura também aqui para o volante. Ele não despenca, eu posso posicionar ele e soltar. Fora isso, eu tenho aqui todos os comandos, que eu vou falar sobre eles depois. Essa versão aqui eu tenho o ar-condicionado digital e automático. Então a gente pode, por exemplo, aqui ó, regular uma temperatura e ele vai manter apertando aqui no botão automático. Eu vou desligar aqui só para a gente não ficar com barulho. Outra coisa que a gente tem aqui nessa versão é o sistema multimídia de 7 polegadas, comum ao Argo, inclusive, e já é um sistema que está até ultrapassado na linha Fiat, porque a gente já tem sistemas melhores no próprio Pulse e no Fiat Mobi. Não sei por que aqui, neste modelo e no Argo, esses sistemas mais novos ainda não chegaram. Outra situação que a gente percebe aqui nesse carro, que eu falei, ó, os 4 vidros são elétricos, isso é interessante, e a gente pode até rebater os espelhos retrovisores depois, quando a gente estiver trancando o carro, abrindo, isso eu vou mostrar depois. Fora isso, ainda tem aqui ó, um descansa-braço, para que a gente possa então trabalhar com o carro, né, com um pouco mais de conforto. Agora, para a gente colocar e tirar o cinto, ele tem que ficar sempre levantado, porque senão, ó, quando eu vou afivelar aqui o cinto, se o descansa-braço estiver aqui nessa posição, olha só como já fica mais difícil, ó, eu não consigo colocar minha mão. Então, para entrar e sair do carro, eu tenho que deixar ele sempre levantado. Bom, além disso, a gente tem aqui o espelho retrovisor eletrocrômico e uma outra ambientação clara. Quando a gente vai lá para o S-Design, toda essa parte aqui superior do teto é tudo escurecido.
No cluster, um velho conhecido nosso. A gente tem aqui aquele painel já tradicional que acompanha o Argo desde o início da sua carreira. A única mudança está ali realmente na parte central, que mudou um pouquinho da resolução. Mas o cluster em si é o mesmo. Na esquerda o velocímetro, na direita o contagiros, tudo analógico. E a gente ainda tem aqui aquela tela central em que eu vou fazer as configurações aqui, ó, por esse lado aqui do volante, para cima e para baixo, esquerda e direita, e vou dar o OK quando chegar lá. Então essa primeira tela aqui, que é a tela do computador de bordo, eu tenho as funções ali, ó, colocando ele para a direita, eu tenho quantos quilômetros ele está fazendo com litro, tempo de viagem e o odômetro parcial ali onde ele está o 232. No canto superior direito eu tenho mais uma média de quilômetros com litro acumulada e a autonomia do carro de 433 quilômetros. Mas aquelas duas posições lá ao lado do P, da posição do câmbio, eu consigo alterar nas configurações. Passando para o lado eu tenho o Trip B e aqui o econômetro do carro para medir o consumo instantâneo. Vindo para baixo eu tenho informações do veículo, aí pressão dos pneus, a temperatura do óleo, a temperatura da transmissão desse carro, tenho horas do motor em funcionamento e tenho o tempo para a próxima revisão. Na verdade aqui é quantos quilômetros eu ainda rodo antes da próxima revisão. Aqui sim eu tenho tempo para a próxima revisão, 161 dias. Tensão da bateria e aí eu volto para aquela outra função. Tenho aqui a função da central multimídia para saber em qual rádio a gente está ouvindo. Tenho mensagens do carro e também posso fazer aqui configurações da tela, e aí é onde eu disse ali, ó, restaurar configurações, superior direito. Aí no superior direito eu posso botar aqui consumo médio, autonomia, data, hora, por exemplo, aqui. E aí ele vai passar para a hora logo depois. E agora a central multimídia, uma velha conhecida nossa, essa aqui de 7 polegadas, ela teve atualizações já desde o início. Em compensação, a gente ainda tem aqui algumas situações que são iguais, né? A moldura é a mesma. Na primeira tela a gente tem aqui a função do rádio, passando para cá eu tenho a mídia, meu telefone, por exemplo, já está pareado. Aqui também ó, os telefones que podem estar conectados, agenda telefônica, ligações, enfim. Posso ter aqui ó, o teclado do telefone se eu quiser fazer alguma chamada. E aí a gente volta aqui. Vocês percebam que é uma tela ó, que ela responde rápido até. Por exemplo, aqui trip, autonomia do carro, consumo instantâneo. Eu volto aqui no menu, tenho condições aqui ó, de ver a mídia. Voltando aqui ó, para configurações do carro aqui também. Então, assim, aqui eu vou fazer várias configurações, ó, unidades de medida, eu vou configurar aqui, ó, assistência à condução, por exemplo, Park Assist, que é o sensor de estacionamento traseiro, som mais display, câmera de ré, atraso da câmera de ré, enfim, orientação da linha dinâmica, sensor de chuva, eu tenho aqui, ó, o nível 1 ou nível 2, ele pode alternar, né, se a gente quer o sensor mais sensível ou menos sensível. Tenho configurações aqui da central, que é o que a gente estava vendo, e aqui o trip, né, os comandos do carro. E aqui no áudio posso configurar, fazer balanço, jogar para frente, para trás, para um lado ou para outro, equalizar o carro, fazer o ajuste de volume conforme a velocidade, para que ele vá subindo o volume do áudio conforme o carro está andando mais rápido. Isso aqui é uma outra função que ele tem. Agora, o que eu falei, ó, aqui posso desligar a tela, inclusive aqui, ó, tocar na tela para ligar de novo. O que eu falei para ela o que eu falei de que essa tela aqui é uma central que é rápida, de fato ela é. Agora, o que ela falta é estar mais alinhada, por exemplo, com o que tem no Fiat Pulse. Eu gostaria de ter uma tela aqui com a possibilidade de ter a 8 polegadas do Fiat Pulse. Isso já poderia ter recebido essa atualização e espaço até A aqui. Né? Seria um opcional. Uma outra coisa é que esse painel aqui já está muito datado também. A gente já tem lá no Fiat Pulse um outro arranjo de instrumentos e com um painel praticamente igual. Eu também acho que esse painel que está adotado lá no Pulse Audacia ou no Pulse Drive poderia ter sido aplicado aqui e no Argo novo. Não foi. E aí, por dentro do carro, a gente não percebe que a gente está num Fiat Cronos modelo 2023. Porque se não for pelo miolo do volante, nada mais é diferente. O que esta versão Precision tem de equipamentos? Chave presencial, os 4 vidros aqui elétricos, o retrovisor elétrico com o rebatimento automático e lá também tem o repetidor de seta, o volante em couro com essas costuras, inclusive costuras aparentes, e aqui atrás a gente vê ó, os pedal shifts, que são exclusivos, inclusive, desta versão mais completa. Além disso, a gente tem aqui ó, a própria direção elétrica, isso aí vem de série em todos os Fiat Cronos,
e o ar-condicionado digital e automático, ele vem no pacote S-Design ou aqui no Cronos com essa versão mais completa, a Precision. A gente tem também a regulagem de altura do volante e a regulagem de altura do banco, isso vem de série nessa versão Precision. Em compensação, desde o básico a gente já tem a direção elétrica, os vidros dianteiros elétricos, a trava elétrica das portas e as próprias regulagens aqui do volante e também do banco também são de série. E ainda desde a versão 1.0 a gente já tem o monitoramento da pressão dos pneus. O vento está prejudicando um pouquinho, mas a gente insiste aqui na gravação. Olha só, o Fiat Cronos tem esta chave aqui, uma chave do tipo presencial, em que eu consigo, por exemplo, trancar o carro e ao trancar ele vai fechar aqui os espelhos retrovisores. Percebam, essa é uma função exclusiva da versão Precision. Para que eu destranque o carro, eu posso destrancar ele dando esse comando aqui, ou me aproximando do carro com a chave no bolso e tocando aqui na parte interna da maçaneta, que ela tem um sensor. Ao fazer isso, eu vou entrar no carro e os espelhos já vão se abrir, se reposicionar. Agora, eu posso sair do carro com a chave presencial aqui dentro do meu bolso, basta eu apertar aqui nesse botão, eu vou então me afastar do carro, ele vai fechar os espelhos retrovisores e já trancou as 4 portas. Uma outra função que esse carro aqui tem é, quando eu destranco o veículo, eu posso ficar pressionando aqui o botão para destrancar a porta e olha só, ele já vai abrir todos os vidros. E ainda aqui embaixo do espelho a gente tem um pequeno LED para que de noite ele possa iluminar exatamente a parte de fora do carro. Uma coisa que eu gosto bastante no Fiat Cronos é do espaço que ele tem no banco traseiro. Primeiro também pela abertura da porta, que é bastante grande. E depois aqui, o banco está regulado para eu dirigir. Olha como sobra espaço para as minhas pernas. Eu não fico nem encostando, posso botar meu pé bem para baixo do banco e eu não fico com a canela encostando. Olha só, tem uma boa movimentação de pés aqui. E além disso, o encosto desse banco aqui, ele não é muito 90 graus. A gente consegue ficar bem acomodado. Nesse banco de couro também a gente tem mais conforto do que no banco de tecido. E a abertura da porta até aqui atrás nos dá uma sensação de facilidade para poder entrar e sair nesse carro, ainda que ele tenha um caimento do teto um pouco mais acentuado. Aqui a gente tem um banco bipartido, inclusive se precisar deitar um lado, pode deitar um lado ou o outro. Agora, aquele revestimento que a gente vê lá na porta da frente, aqui não tem. É tudo plástico, desde a parte superior da porta até embaixo, e aqui no máximo uma garrafa ou uma carteira para a gente conseguir colocar. Agora vamos sair do carro para ver? É fácil, ele não tem altura, então é muito tranquilo de entrar e sair aqui do Fiat Cronos. Embaixo do capô a gente tem um velho conhecido nosso, é o motor Firefly 1.3 nessa versão Precision. Antes ela tinha um motor 1.8, como eu já falei, mas esse propulsor foi descontinuado na linha da Fiat. O 1.3 tem 4 cilindros, mas lá no 1.0 a gente sabe que ele tem 3 cilindros, embora a engenharia seja a mesma. Bom, aqui no 1.3 ele é de 4 cilindros, ele gera 98 cavalos com gasolina e 13,2 kgfm de torque também quando equipado, quando abastecido, melhor dizendo, com esse combustível. Esse propulsor ele tem corrente no comando de válvulas e esse comando de válvulas ele é único e está no cabeçote. São 4 cilindros, como eu falei, e também todo esse conjunto propulsor aqui está acoplado com um câmbio automático do tipo CVT. Essa caixa continuamente variável que já vem sendo adotada na linha do Pulse, na linha da Estrada, chegou agora no Cronos e a gente espera que também chegue no Fiat Argo. E essa caixa faz esse carro rodar solto, rodar muito mais suave, sempre com combinações de marcha, proporcionando o giro mais baixo possível para priorizar a economia de combustível. Você quer ver tudo isso? Então continua assistindo o vídeo que agora a gente vai dirigir. Ao volante aqui do Fiat Cronos, a gente repete um ar de uma certa simplicidade que esse carro aqui tem, quando a gente olha ele de fora, porque ainda que a gente esteja na versão mais topo de gama, a gente não percebe de fora um carro assim de muito luxo.
Até na outra versão Precision, o que a gente percebe é realmente que esse aqui empobreceu um pouquinho. Não tem mais tantos cromados, não tem tantos detalhes estéticos que nos remetem ao fato da gente estar num carro de topo de gama. Aqui parece que essa versão aqui é só mais uma, né? Uma versão um pouco mais comum, com poucos diferenciais. Então, a gente não tem uma percepção exata de um carro de alto valor agregado, né? De ser um carro premium, até porque esse carro aqui nem é de fato um carro premium. Esse carro aqui é um carro né, para ser mais barato, mais acessível. E agora a gente vai experimentar esse carro em um trecho de pedra, né, de paralelepípedo, que a gente tem um pouquinho mais para frente aqui. Porque o que eu já pude perceber do Fiat Cronos é de fato uma suspensão mais macia. E quando eu digo isso, eu falo inclusive em relação ao próprio Fiat Argo. Esse carro aqui ele tem um conjunto um pouco mais macio, um pouco mais suave. E até mesmo, né, por causa do projeto dele, de ser um carro sedã, de ter todo aquele porta-malas lá atrás, a gente já presume que ele tenha uma capacidade, né, de ser um carro não tão duro, não tão firme. Vamos ver agora um pouco aqui na frente como é que é o Cronos no paralelepípedo e num piso mais irregular. Vamos lá? Olha só, filtra bem a imperfeição, passa no buraco, ele passa de uma maneira mais seca, sem, né, transmitir para cá para dentro nenhum soco, nenhum estalo. Interessante o quanto, né, o quão pouco de barulho a gente ouve aqui dentro e assim, não passa muita vibração, ele filtra bem. Se a gente for comparar lá com o próprio Fiat Mobi, ele nos passa mais a vibração para cá, que não. A gente sente uma carroceria com uma construção mais sólida, mais rígida e com uma capacidade mesmo de filtrar um pouco mais a imperfeição do piso. E o principal, né, que é aquela vibração. A gente não escuta aqui dentro barulho de plástico, barulho de encaixe, nada. Uma outra situação que a gente percebe aqui dentro é que pouco do ruído de fora invade aqui o Cronos, pode passar uma moto lá no lado de fora, pode passar os outros carros próximos aqui, que a gente escuta muito pouco, né? Inclusive ônibus, enfim. A menos que eu acelere um pouco, olha só. Aí, quando eu boto o pé muito no fundo, eu consigo escutar um pouco do ruído desse carro. Mas fora isso, ele tem um bom isolamento acústico. Na lombada, 30 por hora, vamos ver? Passa tranquilamente, não bateu, não raspou, né? Interessante que ele tem essa capacidade de filtrar bastante a imperfeição e de uma maneira até macia. Bom, fora isso, olha só, alinhamento do volante, meu nariz está pouca coisa, está em cima do F e do I aqui do emblema da Fiat que a gente tem aqui no centro do painel. Então, o volante está alinhado, os comandos estão bem aqui na minha mão, né? Na esquerda a luz e o pisca-pisca, a seta, na direita aqui o limpador de para-brisa, alcanço fácil aqui essas teclas aqui das outras funções, com farol de neblina, botão para destravar portas, o ar-condicionado, pouquinha coisa eu preciso me projetar, e a central multimídia, o botão de volume, eu alcanço o outro aqui para mudar a estação, aí sim eu preciso me projetar um pouco mais. Agora, a interação com a central multimídia, eu posso fazer aqui por trás do volante, que daí também não tem problema nenhum, né? Para aumentar, diminuir volume, ou então fazer, por exemplo, mudança de faixa, eu consigo fazer tudo aqui pelo volante, é muito mais prático. E o rodar desse carro dentro da cidade, ainda que esse asfalto aqui não seja, né, o mais perfeito aqui de Porto Alegre, a gente percebe um rodar relativamente macio. Mas a principal característica que a gente percebe aqui é que as combinações de marcha, quando a gente está andando dentro da cidade com esse carro em drive, priorizam muito o giro em baixa rotação, e a gente fica rodando ali com 1.000, 1.500 rotações. Tirando agora, ó, passei na lombada, preciso acelerar o carro, vou retomar a velocidade, olha só. Aí ele vai até as 3.000 rotações para a gente poder retomar, mesma coisa vai acontecer aqui. Só que depois ele vai baixar esse giro. Vamos fazer de novo, olha só. Ó, acelerei, foi até as 2.000, 2.100, chegou nos 40 km por hora, eu aliviei o pé, que é a velocidade em que eu quero andar, e aí eu ando com o ponteiro do contagiros aqui em 1.200 rotações. Então, a combinação de marcha que esse câmbio CVT aqui consegue fazer, prioriza essa rotação mais baixa do motor, é o que ele vai acontecer agora. Por exemplo, eu vou chegar nos 60 km por hora e ele vai estabilizar a rotação mais para baixo, olha só.
aqui, ó, já baixou o conta-giros, estou perto de 60, aliviei o pé e agora, ó, o carro vai rolando solto, sempre com o giro muito baixo. E com isso, a gente consegue, então, fazer com que o carro gaste menos combustível, porque ele vai sempre priorizar o menor giro possível e, claro, por consequência, um consumo menor. Quando eu tenho um aclive, que é o caso que eu tenho agora, ó, aí ele já sobe um pouco mais o giro para dar mais força para o carro. O que o câmbio faz? Ele dá uma combinação de modo a trazer mais torque para o carro, a subir mais o giro. Ó. E aí eu já estou rodando aqui a 50 por hora com 2.300, 2.200 rotações, olha só. E o carro consegue responder mais. Ó. Caso eu quisesse apressar, né, se não tivesse carro aqui na nossa frente, eu conseguiria apressar um pouco mais a velocidade no motor 1.3 de uma maneira mais tranquila. Então, esse casamento do motor 1.3 Firefly com o câmbio a CVT, continuamente variável, ficou muito interessante. E além de interessante, ficou mais econômico, inclusive, eu aposto que se a gente for comparar número com número, aquele outro Cronos S-Design 1.3 vai gastar menos gasolina, aliás, vai gastar mais gasolina do que esse aqui, porque a combinação que esse aqui faz é melhor do que aquele que é o manual. E aqui, quando a gente estiver descendo uma lomba com esse câmbio CVT, a gente tem uma opção da troca sequencial. Eu arrasto aqui a alavanca para a esquerda e vou no menos. E aí eu posso reduzir aqui, por exemplo, para a terceira marcha e tirar o pé do acelerador do carro e do freio e deixar o Cronos fazendo o freio motor. Então, essa função sequencial também é útil nesse tipo de situação, em quando eu estiver descendo, por exemplo, um declive, eu posso utilizar o freio motor do carro dessa forma. A principal sensação rodando dentro da cidade aqui com o Cronos é realmente de um carro bastante suave. Não é um carro em que nos instiga a dar aceleradas rápidas no trânsito. Não é bem assim. Por exemplo, agora eu vou arrancar para sair do sinal, tá? Não é um motor turbo, então olha só, a arrancada dele demora um pouco mais para ele embalar, não te joga para trás, como no próprio Onix Turbo, que a gente já experimentou aqui no canal. Ela é mais linear, mais progressiva, essa arrancada e essa retomada de velocidade. Não é um carro que vai te trazer acelerações instantâneas, mas o conjunto total do carro se traduz em termos de suavidade de uma forma muito interessante. Porque, como eu falei, não é um carro que nos instiga a andar em altas velocidades ou a arrancar rápido dentro da cidade. Bem pelo contrário, a gente andando com ele no trânsito, a gente consegue dirigir de uma maneira mais suave. E o resultado disso vem depois lá no consumo de combustível, que daí a gente pode ver aqui na sequência do vídeo. Ó, andando no trânsito, por exemplo, no arranca e para, né, quando a gente está andando num trânsito um pouco mais pesado, o câmbio CVT ele faz mesmo a diferença para a gente, porque o carro não fica tão chato, né, que a gente tem que ficar trocando de marcha toda hora. O câmbio CVT ou um câmbio automático estava fazendo falta para o Cronos, porque ele era um bom carro, especialmente casado com motor 1.3, né? Mas eu vou explicar isso por quê. Esse carro é um bom carro, ele é um carro gostoso de andar, ele é um carro bem confortável, ele é um carro macio, que nos dá tranquilidade para andar num trânsito urbano. O câmbio automático era de fato o que faltava para o Fiat Cronos, né, para que ele possa pelo menos ganhar algumas posições a mais em termos de vendas desse carro aqui. Porque antes a gente só tinha essa opção no motor 1.8, o motor 1.8 gastava mais gasolina, era um motor que já estava com uma construção ainda que robusta, mas já um tanto quanto defasado. O motor 1.3 Firefly, ele é muito econômico, ele consegue boas médias de consumo e a gente precisava ter um câmbio automático aqui nesse motor. Agora não tem mais problema, né? Esse equipamento chegou. Então a gente anda dentro da cidade, a gente anda no trânsito, num momento de arranque e para com esse carro, de uma maneira muito tranquila, porque eu não tenho que ficar toda hora pisando na embreagem, botando primeira e segunda e para. Então a gente consegue dirigir esse carro dentro da cidade de uma maneira muito mais confortável, né? E como eu falei antes no vídeo, como ele prioriza as baixas rotações, então não dá tanto barulho aqui dentro e a gente tem uma sensação melhor. Em termos de percurso urbano, olha, é muito fácil da gente conseguir médias excelentes aqui com o Fiat Cronos.
Eu estou andando num trânsito, né, um pouco mais intenso, então agora aqui a minha média está em 10,7 km por litro. Mas essa é apenas uma das passagens que a gente tem acumulada aqui no Cronos, porque ele já teve em 11,9, 12 km por litro, tudo isso dentro da cidade. Olha, eu arrisco a dizer que esse carro consegue chegar, dependendo do local aonde o motorista vai andar, se ele andar num trânsito mais fluido, sem pegar tanto arranque e para, eu arrisco que esse carro consegue fazer até médias de 13 km por litro. Né? Ele com certeza ele faz bem mais do que os 10,7 que ele está marcando agora. É que a gente acelerou um pouco o carro, eu fiz algumas retomadas para a gente poder, né, analisar o comportamento e explicar algumas situações dele aqui. Mas a média de cidade é 11,5, 12, 12,5. Com certeza essas médias aí são bastante plausíveis aqui no Fiat Cronos. E ainda que a gente esteja andando dentro da cidade, a gente consegue fazer algumas retomadas, né? Você quer ultrapassar, você quer sair de uma rua, por exemplo, ó, de 40 para 60, ó, apertei mais fundo, demorou um pouquinho, subiu o giro, vamos ver se ele vai fazer o corte. Antes das 5.000 rotações ele fez o corte da marcha, então não é aquele câmbio CVT que você fica com o giro estaqueado lá em cima, que fica com aquele barulho constante, parece que o carro está sempre patinando, não é, ele faz a simulação das marchas ainda assim dentro da cidade, e também é um carro que a gente percebe que com um certo tempo a mais, porque o motor não é turbo, mas com um tempinho a mais ele consegue retomar super bem a velocidade, então não vai deixar o motorista na mão. É uma coisa instantânea e rápida? Não, não é. Mas não é nem essa a proposta. Ele tem o tempo dele, mas ele cumpre bem o papel. Agora a gente se encaminha então para o nosso percurso rodoviário, mas antes vale lembrar o seguinte, que essa versão Precision, ela tem os pedal shifts atrás do volante. O que acontece com eles? Por exemplo, como a gente tem alguns modos de condução, eu vou falar sobre eles depois quando a gente estiver na estrada, eu posso utilizar aqui os pedal shifts também para aquela questão do freio motor, ou, por exemplo, se eu quero instantaneamente reduzir algumas marchas aqui do carro, ó, reduzir aqui para a terceira marcha, ó, acelerei o carro, quero ultrapassar, soltei o pé. Mas, se ele estiver no modo drive, ele vai andar assim por um tempo, com a marcha trancada ainda na terceira, mas se eu parar de interagir, vai acontecer o que aconteceu agora. O carro vai voltar para o modo CVT. Para que isso não aconteça, aí o que eu preciso fazer? Eu coloco a alavanca para a esquerda, ele vai ficar no modo sequencial, agora que a gente está andando a quase 80 km por hora, ele vai para a sétima marcha, mas aí eu posso aqui, ó, reduzir para quinta marcha, olha só, ou quarta marcha agora, e aí subir o giro. Nessa condição aqui, como ele está com o câmbio no modo manual, daí sim ele vai manter a marcha que eu selecionei, ainda que eu não interaja, mas vai aparecer lá a indicação para que eu faça a troca de marcha. Bom, o que eu faço? Aumento a marcha aqui pelo lado direito do volante então. E aí, nessa condição, eu vou ficar fazendo as marchas do carro como se ele fosse um carro manual. A questão é o seguinte, enquanto eu estou andando aqui a 80 em sétima marcha, eu estou aqui com 2.050 rotações, mais ou menos isso, né? 2.000 rotações, vamos botar assim. No momento em que eu passo o câmbio para o drive, aí, nos mesmos 80 km por hora, no mesmo piso plano, ele baixa para 1.500 rotações. Então, se a gente quer economia de combustível de fato, a gente tem que andar com o carro no modo drive. O modo manual é um dos modos, então, que o Fiat Cronos tem. Ele tem o normal, que é o como eu estou dirigindo agora, o manual e o Sport acionado por esse botão aqui na parte de baixo do volante, tal como o próprio Fiat Pulse. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aceleração aqui de 70 para os 100 km por hora no modo normal. Vamos lá, acelerei fundo, vocês vejam que ela é progressiva, subiu o giro, cortou perto das 6.000 rotações, chegamos nos 100 km por hora. Então, quer dizer, o corte do giro aqui no modo normal vai lá para perto das 6.000 rotações, pouquinha coisa antes, né? E ele é um carro, né, que vai acabar subindo o giro e aumentando a velocidade de uma maneira mais gradativa. Agora eu vou acionar aqui o modo Sport, apertei no botão, já apareceu ali Sport ativado. O que aconteceu com o carro? O câmbio já adotou uma combinação de marcha que elevou o giro aqui do Fiat Cronos. Para quê?
para deixar o carro mais disposto para que ele dê uma retomada mais instantânea. É andar com uma combinação de marcha que deixa o giro bem mais alto, ali de 1.500, agora ele está em quase 2.500 rotações. Vamos fazer a mesma retomada? Baixei aqui para o 70, pé no fundo. Olha só, não dá para notar nenhuma diferença, tá? Afundando o pé não dá para notar muita diferença. A questão é que ele subiu um pouquinho mais a marcha, ele elevou um pouco mais a rotação para fazer a troca de marcha. Mas para uma retomada não tem muita diferença. Vamos fazer o seguinte, vamos acelerar o carro, olha só, vamos ver a disponibilidade dele andando com o pé a meio curso, olha só. As rotações do carro ficam maiores, mais intensas, o carro acelera e mantém velocidades mais rápidas, né, mais constantes. Aí ele consegue manter, por exemplo, uma velocidade mais alta de uma maneira mais intensa. Vamos voltar aqui para o modo normal. Ó, já baixou o giro, já está trabalhando com o giro aqui na casa das 2.000 rotações, enquanto antes estava lá nas 3, 4, 5.000 rotações, conforme a minha aceleração. Mas, em termos de, o esporte vai me dar mais potência? Não vai. Eu não senti praticamente nenhuma diferença aqui. A gente não tem aqui controle de cruzeiro adaptativo, a gente não tem sistemas de frenagem automáticas. Temos sim o controle de cruzeiro tradicional, acionado por esse lado direito aqui do volante. Acionei ele, apertei no 7 para baixo, ele presetou para 76, mas eu posso andar aqui a 82 km por hora, tiro os dois pés do volante desse carro, e aí, do acelerador, perdão, tiro os dois pés dos pedais desse carro, e ele vai andar de maneira tranquila, sem que eu precise colocar os pés. Agora, no momento em que aqui, por exemplo, eu quero fazer uma conversão, tem uma curva, botei o pé no freio, ele cancelou aqui o controle de cruzeiro. Vamos ver como é que ele se comporta na curva, ó. Acelerando firme, uma curva bem fechada. Foi cantar pneu lá no final, tá, pessoal? Não, assim, ó, o carro até que se comportou, claro, inclinou a carroceria, né, não fez aquela coisa, não ficou grudado no chão, como o próprio Fiat Pulse fica. Aqui o Cronos é um sedã, então a ideia nem é ter um comportamento assim tão esportivo, né? Mas para o carro que ele é, acho que ele fez a curva ali fechada de uma maneira muito tranquila. Bom, feita essa manobra, o motorista quer voltar a usar o controle de cruzeiro, aí não precisa mais apertar no botão aqui no meio do comando. Basta eu apertar no 7, presetou aqui para 80 km por hora, eu tiro os meus pés dos pedais e ele vai mantendo a velocidade. Mas aqui é aquela questão, se o carro da frente começar a diminuir, ele não vai diminuir, eu vou ter que interagir, e aqueles sistemas que lá no Fiat Pulse tem de manutenção de faixa, aqui não tem. É tudo por conta do motorista. A vantagem que a gente tem aqui, que não tem na estrada, por exemplo, é o controle de cruzeiro. Para andar na estrada, o comportamento aquele que a gente vê lá na cidade, do Cronos ser um carro suave, com uma suspensão um pouco mais macia, ele se repete aqui no trecho rodoviário. A gente não tem, por exemplo, acelerações tão instantâneas, então, olha só, tirei do Cruise Control aqui, quero acelerar e voltar para 100 km por hora, ele retoma relativamente bem, mas não é uma coisa instantânea. Então, assim, é um comportamento mais suave, mais progressivo, não é uma aceleração assim instantânea que vai me jogar, né, para trás, bem pelo contrário. É um comportamento mais tranquilo. Agora, não dá para dizer também que o carro não atende, bem pelo contrário. Esse motor 1.3 está suficiente, está adequado para esse carro. Até porque ele vai compensar depois no consumo de combustível, mas isso a gente vai ver ainda até o final do vídeo. No mais, o que a gente tem aqui é um banco confortável, um banco que me deixa numa boa posição de condução, eu tenho aqui, né, a posição tranquila para dirigir. E para viajar longas horas nesse carro, eu acredito que seja bem tranquilo, porque com o controle de cruzeiro a gente tira o pé, descansa, a gente consegue fazer viagens por mais tempo de uma maneira mais tranquila. Bom, e antes de fechar esse vídeo, um pouco do consumo rodoviário aqui do Fiat Cronos. 17 km com litro que a gente teve. É claro que fazendo algumas aceleradas, mas a maior parte do percurso, né, no plano, andando dentro do fluxo, aqui nos 100, 110 km por hora, dentro dos limites, né, que a gente pode andar nessas estradas que a gente tem aqui na região de Porto Alegre. É uma média boa, tá? É uma média boa, porque esse carro, eu já tive a prova, a gente já viajou com ele mais de 600 km com o S-Design manual anterior,
e a gente chegou a 20 km com litro com esse motor 1.3. Então, o Cronos realmente é um carro econômico e a gente já teve essa prova. Ele até pode não te trazer o desempenho mais instantâneo, mais interessante, mas ele te compensa e muito no consumo de combustível. E um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que esse motor 1.3 ele é aspirado, não é um motor turbo. Então, em termos de manutenção, a gente pode imaginar que ele vai durar por bastante tempo sem incomodar o proprietário desse carro. Então é aquela coisa, a gente não tem o carro com melhor desempenho, mas a gente tem o carro com uma manutenção mais tradicional e com um consumo melhor de combustível. Qual que é a vantagem disso? É que se você vai usar esse carro mais afastado dos grandes centros urbanos, se você vai ter uma manutenção, por exemplo, de mecânicos menos especializados, é muito mais tranquilo para eles fazerem manutenção num carro como esse aqui, do que se a gente tiver num modelo com uma tecnologia maior, como são os 1.0 turbinados. O câmbio automático era o que faltava para que a gente possa olhar com outros olhos para o Cronos. Claro que ele já teve isso antes, mas era casado com um motor 1.8. Agora, com esse motor 1.3, ele consegue reunir duas coisas que estão na principal lista de desejos das pessoas: baixo consumo de combustível e o conforto do câmbio automático. Porque no resto, esse carro aqui é muito interessante. Ele também tem os faróis automáticos, ele tem limpador de para-brisa automático nesse pacote Precision. E para quem está procurando, então, um Cronos agora equipado com esse câmbio que não precisa fazer marcha, a versão Precision é a melhor delas, é o melhor custo-benefício, porque já vem com tudo sem ter que pagar a parte. Resta saber agora se o mercado vai entender a proposta desse carro. Até porque, se a gente for comparar com HB20 e Onix, por exemplo, são motores 1.0 turbinados. Tem a vantagem de ter um desempenho melhor. Só que esse aqui, na versão topo de linha, acaba batendo com os intermediários desses outros dois modelos. E a vantagem aqui é uma manutenção bem mais fácil e nada de surpresa no longo prazo para esse motor Firefly. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até o próximo.